Quem está conosco a partir de agora é o repórter do Jornal da Band, Rodrigo Hidalgo, que vai nos trazer informações de uma série especial que você está acompanhando nessa nova edição do Jornal da Band. Essa série mostra a atuação de quadrilhas que abandonaram ligações e estão usando criptografia para planejar as suas ações criminosas. Hidalgo, bom dia para você. Conta mais sobre essa série especial. Bom dia, Sheila, Megali, Carla. Bom dia aos ouvintes. Exatamente. Sabe aquelas conversas, aqueles grampos telefônicos, interceptações autorizadas pela Justiça que serviam de base para investigações policiais, que a gente tinha acesso de investigações e reportagens apresentavam às autoridades. Agora, pouco fazem esses pedidos para o Poder Judiciário, que os bandidos praticamente deixaram de usar as ligações telefônicas. O número de chamadas, de um modo geral, diminuiu bastante. As pessoas usam mais aplicativos de mensagens, como o WhatsApp. E o crime organizado também tem se beneficiado da tecnologia, da segurança na tecnologia da comunicação. Os diálogos acontecem em aplicativos de troca de mensagens, com mensagens que impedem o acesso de terceiros ao conteúdo das conversas. Aquela história, bandido busca falar sem ser ouvido e aí policial quer escutar as conversas dos criminosos sem ser visto. O planejamento das ações do narcotráfico internacional tem sido feito por comunicações seguras. A droga ela percorre um longo caminho, da produção até chegar nos principais centros de consumo. E para executar essa logística de transporte, as quadrilhas em diferentes cidades, estados, países, elas precisam se falar. Acabou aquela história de encontro na esquina, de comunicação com bilhetes, com mensagens por códigos, como as máfias italianas faziam. Com o avanço da tecnologia nas comunicações, o trabalho das autoridades tem se tornado cada dia mais difícil. A utilização de aplicativos com criptografia de empresas bilionárias do ramo, as chamadas Big Techs, ela impede o acesso às informações trocadas entre os usuários. O professor de engenharia da computação da USP, Marcos Antônio Simplício, ele diz o que é possível saber sobre essas conversas. Vamos ouvir. Normalmente, o que os aplicativos sabem é quem está conversando com quem, com qual frequência, o tamanho dos dados que foram trafegados, o conteúdo da comunicação, qual que foi a mensagem de texto específica, qual que foi o vídeo específico que foi enviado, o conteúdo do vídeo. Em princípio, a maioria dos aplicativos, pelo menos, que tem criptografia fim a fim, eles não têm esse tipo de acesso. Ferramentas de proteção da comunicação que estão no nosso dia a dia, como explica o especialista em segurança da informação, Luiz Faro. Quando a gente fala de criptografia, a mesma criptografia que protege um meliante que está executando um ilícito, ela protege a investigação de ser descoberta pela facção, protege o seu internet banking, protege você fazendo uma compra na internet. As maiores organizações criminosas do mundo, elas passaram a buscar plataformas ainda mais seguras de comunicação, telefones protegidos que não dispõem do funcionamento de câmeras e com os serviços de geolocalização e rastreamento desativados, por exemplo. As polícias não querem ficar para trás e estão investindo cada vez mais em inteligência. Em 2021, a Europol ela conseguiu quebrar um dos sistemas mais usados por traficantes. Com isso, a agência se tornou um centro de análise de dados de conversas descriptografadas. Ela teve acesso a cerca de 1 bilhão de mensagens do chamado SkyCC. Esses dados vêm sendo compartilhados com polícias do mundo todo. Uma grande parte dos diálogos descobertos se refere a ações de criminosos que agem aqui no Brasil, país que é hoje o principal centro distribuidor de cocaína para a Europa. As operações mais recentes da Polícia Federal Brasileira aqui de combate ao narcotráfico foram feitas com base nessas informações. A gente descobriu, por exemplo, os nomes de traficantes por trás de apreensões que ocorreram anos atrás em portos brasileiros. O problema é que com as investigações dos casos mais recentes, o uso pela justiça das informações obtidas através da quebra desses sofisticados programas de mensagens criptografadas virou polêmica lá na Europa. Juristas e também advogados e traficantes defendem a tese de que houve um hackeamento em massa pelas autoridades policiais e que isso fere o sigilo das comunicações. É a questão da privacidade e da segurança. E isso que a gente vai apresentar, Sheila, ouvintes, Megali, cara, na reportagem de hoje do Jornal da Band, no segundo capítulo dessa série. E a série vai até quando, o Ringo é ótimo. Oi, Hidalgo. Deixa Megali, hoje está previsto o último capítulo dessa série com
com essa questão dessa polêmica, né? Esse tema ainda não chegou no Brasil, as informações têm servido, essas informações de base, né? Para o que diz a legislação brasileira, é que essas informações elas não podem ser usadas simplesmente como prova nos processos, elas estão até nesse tratado aí de compartilhamento. Os criminosos, a polícia tem que usar esses dados dessas conversas dos criminosos para basear novas investigações. Então, isso que a gente vai explicar, mas esse tema tem virado polêmica em países como a Alemanha, Espanha e Holanda, porque muitos acreditam que não podem ser usados em ações judiciais contra traficantes, exatamente pela questão do sigilo das comunicações. Impõe uma dificuldade adicional às polícias de todo o mundo, não só a polícia brasileira. Portanto, essas interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça no passado, que já foram, como disse o Hidalgo, muito fundamentais para a polícia conseguir esclarecer grandes crimes, já não são mais suficientes com o uso de criptografia. Fica um desafio enorme para as polícias no mundo todo, né? Hidalgo, está feito o convite, então, logo mais, 7h20 da noite, no Jornal da Band, que tem transmissão simultânea aqui da Band News FM. Um abraço para você, até mais. Um abraço a todos.